lá. Estamos aqui gravando a segunda aula desta nossa matéria Soteriologia, a doutrina da salvação. Soteriologia, a doutrina da salvação, turma do curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia, núcleo do Strong Tower Church, cidade de Tampa. Isso mesmo, hoje é quinta-feira, 20 de julho 2023, 20 de julho 2023. Eu creio que essa data passou desapercebida por todo mundo, né? Ninguém sabe que dia é hoje. Hoje se comemoram dois eventos no mundo inteiro, né? E ninguém está aqui se lembrando. Hoje é o dia do amigo, gente. Ei, hoje é o dia mundial do amigo. A vocês, ó, uma beijoca no coração de cada um de vocês. Amigos de Jesus, amigos importantes. Meu Deus, quem tem amigo não tá órfão de pai e de mãe. Deus abençoe vocês, né? Que você possa ser um amigo usado nas mãos do Senhor para abençoar a outros. E hoje também é mais um aniversário do homem quando chegou à Lua, em 20 de julho de 1969, né? Ninguém se lembrou dos dois eventos, né? Pelo menos o Dia do Amigo era interessante que alguém se lembrasse, mas ninguém se lembrou. Então, a vocês, parabéns, Dia do Amigo, e 20 de julho de 1969 foi quando o homem chegou na Lua, né? Esse dia ninguém se lembra, né? Tem gente que nem acredita que o homem foi na Lua. Não vamos entrar nessas discussões científicas, né? Porque aí entraríamos numa discussão teológica com provas bíblicas e o momento não é apropriado. A Bíblia fala que o homem ia chegar na Lua. Está falando sério? Claro, mas eu não vou falar isso agora. Nós teremos uma matéria mais adiante que aí eu vou entrar no assunto. Aí vou provar vocês dentro da Escritura, numa linguagem, claro, bíblica, de como a palavra de Deus já profetizava a chegada do homem na Lua. Uau! E se você é terraplanista, pior ainda. Porque tem os terraplanistas, né, que acreditam que a Terra é plana, né? É outro assunto mais complicado, mas que a Bíblia também tem saída, tem resposta para tudo. Vamos lá, povo abençoado. Vamos na nossa página de número 5. Página de número 5, elementos operantes na salvação. Vamos fazer um rápido resumo, bem rapidinho, de 5 minutos, não mais do que isso, do que já falamos sobre a doutrina da salvação. Vamos lá, então. Vamos passar por um rápido resumo de uns 5 minutinhos, repito, nada mais, para nós entrarmos nesta situação de grande importância. Vamos lá. O pecado na vida do cristão. O fato do pecado na vida do cristão, ou seja, como seres humanos, né? Todos estão vendo os slides? Todos estão vendo? Isso, eu nem perguntei. Maravilha, obrigado. O fato do pecado na vida do crente. A Bíblia diz que nós, infelizmente, pecamos. Infelizmente, mas nós temos uma saída, que é confessá-lo e ter a certeza de que o sangue de Jesus nos purificará de todos os nossos pecados. Existe um padrão na vida de cada crente, que é andar na luz, como diz a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Existe a prevenção do pecado. A Bíblia nos orienta como nos prevenir do pecado consciente, que seria alimentando-nos da palavra de Deus, né? Sendo alvos da intercessão de Cristo e, claro, aumentando a nossa comunhão com o Espírito Santo que habita em nós. Penalidades do pecado na vida do crente. O crente que não confessa o seu pecado e persevera na prática do mesmo, tem esses 4 riscos: perda da comunhão, exclusão da instituição a qual ele pertence, ou seja, da igreja, sofrer a disciplina do próprio Deus, e em alguns casos até mesmo implica na morte física. Então, o remédio para o pecado na vida do crente é, sem dúvida nenhuma, a confissão. A salvação em relação ao pecado. Vamos entrar agorinha, porque faz parte dos elementos operantes na salvação. Nos livra da condenação do pecado, que é chamado de justificação. Nos livra do poder do pecado, que é a santificação, ou seja, a justificação foi algo que já foi feito atrás.
A santificação é algo que está sendo feito hoje nas nossas vidas. E a glorificação nos livra definitivamente do pecado é quando receberemos, né, o corpo glorificado, e aí não teremos nenhuma capacidade nenhuma de pecarmos, porque o pecado vai ser eliminado da nossa existência humana. Vamos então entrar nos aspectos fundamentais da salvação, é o que nós vamos falar agora. A base bíblica, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. São os textos do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, Tiago 1, 18 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Há uma promessa em base a tudo o que acabamos de ler, e essa promessa está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então vamos agora passar para a apostila, porque essa aqui é apenas uma rápida introdução. Vamos lá, na apostila, isto. Página de número 5, elementos operantes na salvação. A salvação é uma obra de Deus em benefício do homem, e não uma obra do homem em favor de Deus. Como já mostramos no texto anterior, o homem é completamente incapaz de agradar a Deus inteiramente ou de fazer alguma coisa que possa alterar o curso da sua vida, pois leva sobre si a sentença de morte. Por isso, Deus tomou a iniciativa de redimi-lo, efetuando a provisão para a salvação pela morte e ressurreição do seu Filho. E, deste modo, ajudou homem a aceitar esta provisão pelo poder do seu Espírito Santo. Em outras palavras, nenhum ser humano, por mais abençoado, por mais santo, por mais separado, por mais determinado, consegue tomar por si próprio méritos para alcançar a salvação. Se não fosse a obra que Jesus houvesse realizado na cruz do Calvário, impossível. As religiões hoje costumam dizer: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar disso? Que todas as religiões dizem, elas costumam dizer, todos os caminhos levam a Deus, mas o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta das religiões afirmarem que todos os caminhos levam a Deus é um subterfúgio, é uma desculpa, é uma falácia, né? É um embuste, é uma armadilha para aprisionar as consciências, porque nós não temos a capacidade de gerar nenhum destes 7 elementos que agora vamos estudá-los. Presta atenção, nós vamos estudar agora os 7 elementos operantes na nossa salvação. Aí você vai chegar à conclusão: nem eu, nem você, nenhum ser humano, nenhum de nós temos uma capacidade natural de gerar espontaneamente estes 7 elementos. Por isso que a nossa salvação só pode ser operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Número 1, arrependimento. Há uma diferença. Olha aqui, tem crente que até faz essa tremenda confusão. Não se assuste. Tem crentes que confundem arrependimento por remorso. Preste atenção, ó. Os dois, a grosso modo, são bastante parecidos. Como é que é? Preste atenção. Muita gente confunde arrependimento com remorso e remorso com arrependimento. Mas olhando externamente, na aparência, são muito parecidos. Vamos lá.
Qual seria, basicamente, não tenha medo de errar, estamos aqui para juntos aprendermos, ok? Mas, no seu ponto de vista, qual seria a diferença básica entre arrependimento e remorso? Vamos lá. Alguém se tem a coragem de abrir o áudio e falar em poucas palavras o seu ponto de vista? Vamos lá. O arrependimento, a pessoa aceita a correção e muda a atitude. E o remorso? O remorso, a pessoa simplesmente tem um sentimento, mas continua no pecado. Maravilha! Irmão Marcos Tavares. Quem se comunica não se trumbica, disse Abelardo Barbosa. Cinquentinha para o irmão, para ficar feliz, para ir para a cama com a consciência leve, mas com um peso de 50 pontos. Irmão Marcos, parabéns. Estou esperando o outro Marcos Aurélio se manifestar. Daqui a pouco ele vai se manifestar. Ele está se reabastecendo, está renovando as energias, está do lado ali da sua digníssima senhora, está tomando um cafezão abençoado. Daqui a pouco sai da frente. Ele vai dar uns tiros aí que vai deixar vocês prosa. Fala, Josevaldo, fala. Eu acredito que foi o caso de Judas Iscariotes, não, pastor? Perfeito. O que levou a Judas Porque a ele não se suicidar-se. ele só teve remorso, não? Exato, foi o peso do remorso, porque o arrependimento jamais levaria a uma atitude disparatada, uma atitude incoerente de tirar a própria vida. Muito pelo contrário, uma pessoa arrependida ama a vida, uma pessoa arrependida luta para ter a vida ligada a um relacionamento para com Deus. Mas o remorso, olha a característica também interessante do remorso, leva você a ter vergonha da sua atitude, a fugir do erro cometido e buscar uma desculpa ou um subterfúgio, né, para acalmar a consciência. Como Judas não conseguiu acalmar sua consciência, teve que tirar sua própria vida. Ele não foi obrigado a tirar sua vida, mas é a consequência natural do remorso. Então, irmão Marcos, Professor, parabéns, cinquentinha, fale. tá. Uma dúvida. Judas, ele perdeu a salvação ou ele nunca teve a salvação? Vamos abordar de uma maneira bíblica, ainda que o interior, o coração, só ele conhece. Embora Jesus, por diversas vezes, ele disse que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, concorda? Jesus falou isso diversas vezes, deixou bem estampado que um cristão, vamos traduzir em miúdos para que melhor entendamos, o cristão é conhecido pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, não tanto pela sua fala, embora a fala, o linguajar denuncia a capacidade de sermos cristãos, mas mais ainda as atitudes, não é? Ok. Pela Bíblia, podemos crer, estou afirmando o que está escrito, eu não posso falar o que estava dentro do coração de Judas. Todos estão me acompanhando? Sim. Olhando pelo lado bíblico, Judas teve a maior de todas as oportunidades. Todas. Pensa num camarada que, até mesmo em relação a você e a mim, ele ganhou uma oportunidade de ouro. O que é isso, pastor? Só que está querendo dizer que Judas, de uma certa forma, foi mais privilegiado que cada um de nós? Sim. De uma certa forma, ele foi um pouco mais privilegiado, e vou dizer a vocês por quê. Em sã consciência, você sendo dono de uma companhia, é a pergunta que eu lhe faço. Você, em sã consciência, sendo dono de uma companhia que gera 20 bilhões de dólares por mês, não por ano, não. Você contrataria um ladrão, um estelionato, um falsário, para ser o seu tesoureiro? Sim ou não? Jamais. Só para presidente. Camarada teria... Hã? Só para presidente. Só para... Com todo respeito, irmão Robert, que nem valeu o pontinho serve, essa daí, né? Hein? Olha, essa foi forte, irmão. Meu Deus, até deu meu joelho aqui. Até deu uma dor forte no meu joelho direito. Que tá meio capengando aqui, né? Porque um sobe e desce aqui dentro da minha casa, que eu moro em townhouse, então... Meu Deus, mas vamos lá. Judas não tinha nenhuma qualificação de confiança, muito menos para ser um tesoureiro, concordam?
Porque uma pessoa, para ser um tesoureiro de qualquer instituição que seja, pequena ou grande, tem que ser uma pessoa de conduta ilibada, de um comportamento exemplar, uma pessoa que tenha honestidade no manuseio, das finanças. Aí eu pergunto, Jesus sabia que Judas era um ladrão? Sabia. A Escritura diz isso com todas as letras. E o Senhor sabia que Judas era ladrão. Olha só! Então, olhando pelo lado da coerência humana, a gente poderia dizer, Jesus estava doido. Não, ele não estava doido. Jesus estava usando de um atributo divino que eu e você não conhecemos na prática, chamado longanimidade. Já ouviram falar essa palavrinha? Longanimidade. Alguém já ouviu falar, sim ou não? O Senhor é longânimo. O que é isso? Eu e você temos isso aqui, O que é isso aqui? Tolerância. Anota aí. Eu e você temos tolerância. A tolerância tem medida. E ela é pequena. A tolerância é a capacidade que temos para suportar provas, tribulações, injúrias e angústias. Isso aqui é a nossa tolerância. Paciência, humanamente, nós temos? Não. A Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que a paciência é um fruto do Espírito. Então é uma prerrogativa divina que Deus decide dar, ela é plantada em nós e o Espírito Santo faz ela se desenvolver. Qual é o tamanho da paciência, fruto do Espírito? Até um pouquinho maior do que a extensão que eu faço aqui com a minha mão, tá? E a longanimidade? Qual é o tamanho dela? De perder de vista. Você não vê o tamanho. Ela é tão infinita como o próprio Deus. Tolerância, paciência, longanimidade. Deus, o Senhor Jesus, usou longanimidade com Judas. O que tinha na cabeça de Jesus? Olha, eu vou dizer a você o que tinha na cabeça de Jesus. Eu sou longânimo. Judas é ladrão. Já estou sabendo que ele vai dar brecha para Satanás. Mas ninguém vai dizer que eu não dei oportunidade para ele se arrepender, para ele tomar vergonha na cara, para ele ter uma posição de homem e homem de Deus. Judas teve o melhor pastor, Jesus. Teve a maior escola teológica, o discipulado dos 3 anos que caminhou com Jesus. Judas teve privilégios que nenhum de nós tivemos. Alguém está me acompanhando, gente? Está me acompanhando? Judas teve tudo, na mãozinha, mão beijada. Mas o momento mais dramático da vida de Judas, sabe qual foi? No dia da instituição da ceia. Jesus estabelece a ceia do Senhor, estão lá os discípulos, daqui a pouco Jesus. Um de vós haverá de me trair. Aí todo mundo, meu Deus, só eu, Senhor, só eu, Senhor, só eu, Senhor. A consciência mexendo na cabeça de todo mundo. Aí Jesus, com muita elegância, eu vou pegar um pedaço de pão, vou molhar no prato, e aquele ao quem eu der, esse me trairá. Poderia ser Tiago, poderia ser João, poderia ser Pedro, poderia ser Tomé, poderia ser qualquer um dos discípulos. Vocês observaram na Bíblia? Jesus entrega para quem? Quem é o sorteado? Judas. Poderia ser qualquer um. Mas por que Jesus foi logo em cima de Judas? Jesus já sabia. A predisposição de Judas pecar e de abrir brecha para Satanás. No momento que... Olha a oportunidade que Judas teve. Teve todas. Mas essa foi a maior de todas. Judas poderia dizer, eu não vou pegar esse pedaço de pão, não. Porque ele... Gente, presta atenção, alguém está me acompanhando? Judas já estava ouvindo o diálogo. Ele ouviu, todos os discípulos ouviram. A quem eu dei o pedaço de pão, esse haverá de me trair. Imagina a expectativa. Aí vem Jesus e aponta o pedaço de pão para quem? Para ele. Judas poderia muito bem dizer, para cima de mim não. Não sou eu. Tá? Tem algum engano. Mas não teve engano, irmãos. Foi no alvo. Tchium!
E que Judas faz? Ó, pega o pedaço de pão. Vocês já leram isso? No momento que ele pega, ele poderia ter usado o livre-arbítrio. Alguém concorda comigo? Que ele poderia ter usado o livre-arbítrio, a livre escolha? Ele não poderia dizer, para, comigo não. Sim ou não? Vou pensar grosso modo. Judas poderia dizer, não, quero esse pedaço de pão. Sim ou não? Ele poderia dizer? Sim ou não? Pergunto a vocês. Ele poderia? Claro que sim. Ele tinha a capacidade, a liberdade de dizer, não quero. Não, para cima de mim não. Mas ele pegou. E diz a Escritura, assim que ele pega o pão, o que acontece? Quero dar mais 50. A Bíblia fala de algo impressionante. Alguém se lembra o que a Bíblia diz? Quando ele pega o pedaço de pão, acontece um negócio impressionante. Satanás entra. Exato, Damião. É ruim Damião ficar quieto. Imediatamente, Satanás entra em Judas. É aterrorizante essa declaração bíblica, mas ela é uma das mais impressionantes, porque Jesus deu todas as oportunidades, e a maior que Judas teve foi naquele momento do pão. Ele poderia dizer, para, aqui não, eu não vou fazer isso. Mas ele escolheu. Alô? Quem está me entendendo? Ele escolheu. No momento que ele escolhe, ele joga a salvação pela janela. Aí complica. E a gente vai explicar a você depois por que a salvação pode ser perdida. Ainda que os metodistas batam com o pezinho no chão, a salvação não pode ser perdida. Ainda que os presbiterianos digam, salvo uma vez, salvo para sempre. Calma. Vocês viram que eu postei lá no grupo? Um grupo de slides sobre a predestinação. Quem chegou a ver lá no grupo? Talvez hoje não conseguirei entrar nesse pormenor, mas a próxima aula, prepara. A gente vai falar de ponta a ponta sobre a predestinação, porque tem crente que está aí, ó, mudando de cabeça e abraçando a predestinação de uma forma impressionante. É um engodo, é um engano, né, que os calvinistas trouxeram ao longo da história e do tempo, sem dar muitas explicações bíblicas. E nós temos que analisar a questão da predestinação à luz da Bíblia. Então, irmão Marcos e irmãos, Judas provavelmente teve a salvação há um tempo, mas jogou pela janela em um outro tempo. E o mais triste, ele escolheu. Ele escolheu. Eu e você hoje somos resultados das nossas escolhas, bem feitas ou mal feitas. E Judas teve todas as oportunidades para fazer uma escolha muito bem feita, só que ele escolheu. E agora? Infelizmente, teve o fim que teve, que Deus tenha de nós misericórdia. De Judas ele teve, mas Judas escolheu rejeitar a misericórdia do nosso Deus. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Então não esperemos ver Judas no céu. Infelizmente, não vamos ter condição nenhuma de ver Judas no céu. Marco Aurélio. Pastor, mas não estava já destinado que Jesus passasse pela expiação? Se Judas Sim, uma coisa é estar Jesus destinado. Agora, preste atenção. Se nós formos analisar a quantidade de profecias do Antigo Testamento, sobretudo o Salmo 69, anote o Salmo 69, tenha um tempinho para lê-lo de ponta a cabo. Interessante. Ali é o resumo de todos os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Também o livro do profeta Isaías, capítulo 53, uma boa parte, quase 80% do capítulo 53 se ocupa dos sofrimentos do Senhor Jesus. Mas o livro do Salmo 69, ele é bem interessante, muito interessante. Toma um tempinho essa semana, tu e tua esposa, e dê uma lidinha bem interessante. Ou seja, Jesus, sim, dentro do quadro profético, dentro do conjunto das profecias do Antigo Testamento, ele estava destinado a passar por tudo isso e ter, olha o detalhe, o filho da perdição como aquele que haveria de traí-lo. Mas em momento nenhum, entenda isso aqui, isso é interessante, a Bíblia menciona o nome do filho da perdição. Se aparecesse uma profecia dizendo Judas, filho da perdição,
Aí seria uma espécie de carta marcada. Concorda comigo, Marco Aurélio? Seria uma carta marcada. Então não tinha jeito, aquele camarada nasceu para ir para o inferno. Mas em momento nenhum a Bíblia menciona o nome do filho da perdição. Dá as características, as atitudes, o comportamento, mas não dá o nome, porque poderia ser qualquer um dos discípulos. Ó, candidatos a traidores, se a gente for parar a grosso modo, Pedrão da vida, deu na cabeça, fala bobagem. Ele não era um bom candidato a ser um traidor, concorda comigo? Outro candidato a ser traidor, Tomé, o que duvidou. Então temos aí uma listinha, não muito grande, de uns 3 ou 4, que poderiam, pelo comportamento que a Bíblia nos apresenta, né? Os irmãos Boanerges, mas descer fogo do céu sobre esse povo. Poderiam ser eles também, entende? Serem candidatos a serem o filho da perdição. Mas a pessoa mais improvável, esse ponto que eu quero chegar, o tesoureiro, o homem de confiança, o Senhor Jesus, acabou sendo o filho da perdição. Então, com respeito ao que Jesus iria passar, já estava tudo escrito, já estava tudo determinado, já estava tudo fechado, não tinha como dar minha volta para trás. Mas a Judas, só vemos características, atitudes, comportamentos, mas em nenhum momento lemos o nome. O nome, Judas, poderia aplicar-se a qualquer um dos discípulos. Mas aí, finalmente, caiu o problema em cima de Judas, porque ele escolheu. É aquilo que eu falei agora há pouco. Judas teve todas as oportunidades, e a maior delas foi na hora do pão. Na hora do pão ele poderia, não é comigo não. Se ele tivesse uma gota de consciência e de confissão e de arrependimento, ali era o momento. Agora parou. Eu até acredito que ele tinha tudo já preparado no coração. Tudo, porque ele vendeu Jesus com 30 moedas de prata. Mas ali mesmo ele poderia parar tudo e se arrepender. E dizer, para. Eu já vendi o mestre, olha o pecado que eu cometi contra ti. Assim. Ele poderia ter confessado ali, ou não? Claro que poderia. E ele já tinha vendido a Jesus. Então ele já estava de posse das moedas. Se você ler a narrativa bíblica, ele já estava de posse. Então ele já tinha acertado tudo. Só que depois veio o remorso. Quando ele viu o próprio Senhor Jesus sendo amarrado, manietado, sendo levado ao sinédrio, aí começa a martelar o quê? A consciência. Ele não aguentou, não suportou, jogou para trás a oportunidade do arrependimento e aí se matou, porque a consciência foi pesada demais, entendeu? E o arrependimento leva a mudança de atitude. E em momento nenhum ele estava arrependido, porque se o tivesse, ele confessaria ali, exatamente no momento da mesa do Senhor. Entendido, Marcos? É uma questãozinha complexa. Mas como a gente para ler o texto bíblico e montar as peças, aí a gente chega à conclusão que Judas, de todos, foi o discípulo ou a pessoa na Bíblia que mais oportunidades que teve por arrependimento. Quer ver outra pessoa que também teve oportunidade para se arrepender, mas foi duro na queda até o final? O rei Saul. O rei Saul é algo parecido. Parecido. E ele voluntariamente abriu brecha para Satanás. E quando foi isso? Alguém se lembra? Quando Saul deu um brechão para o diabo. Saul vigiava, mas teve um momento da vida de Saul que ali ele se arrebentou, ali ele se entregou para o diabo mesmo, com força. Alguém se lembra? Qual foi esse momento? Quando ele esperou lá, quando ele fez o sacrifício que não era para fazer. Aí ele foi para a batalha. Ali foi o começo, mas teve um momento que foi o ponto culminante, que arrebentou com tudo. Ali concordo com o irmão Marcos, foi o começo, ali abriu a porta. Isso mas isso foi com um acontecimento. Vidente? Isso, irmão Caetano, quando foi consultar a vidente. Cinquentinha, claro, ele já abriu, levantou a mãozinha. Vocês estão bem treinados, gente. Cinco. Irmão Caetano, tá todo mundo colhendo pontos, 50 para o irmão. Vocês vão ficar assustados no finalzinho dessa matéria, né? Geografia parece que foi o bicho-papão da maioria, mas soteriologia vai ser vitória na terra. No se olvide de Damián recibió. No puedo olvidarme de usted, hermano. Olvidarse de usted es olvidarse de Maradona, de Menem y todo lo lindo que hay en la Argentina.
O momento que Saul consulta a vidente acaba com tudo, arrebenta com tudo. Sabe por quê? Vamos voltar à história. Quem condenou à morte a consultar os necromantes e feiticeiros em Israel? O rei Saul. Voltou a fita? Volta a fita. Aí você vai ver Saul emitindo um decreto em obediência à própria palavra, condenando, não é, aos que fossem buscar videntes, necromantes, feiticeiros. E o próprio rei que havia emitido essa ordem, ele quebra a ordem. Veja só que coisa séria, né? Então, Saul já abriu a porta ali, na hora do sacrifício, que não correspondia a ele fazer o sacrifício. Ele abriu a porta para o diabo. E aí, convidou o diabo, entra. Então, ele já estava agora propenso a fazer qualquer loucura, qualquer blasfêmia, certo? E não seria difícil para ele perder em questão de pouco tempo a sua salvação. Vamos falar o arrependimento? Número 1. O arrependimento envolve uma completa, não é por partes não, uma completa mudança de pensamento sobre o pecado. Olha só. E a percepção da necessidade de um Salvador. O arrependimento leva o pecador a ficar tão contristado por causa do pecado que ele aceita com alegria tudo que Deus requer para uma vida de retidão. O pecador arrependido é aquele novo convertido. Você lembra do novo convertido? Você se lembra quando foi novo convertido? Você fazia qualquer negócio para alegrar o coração de Deus. Chorava, esperneava. Eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida. Parece algo emocionalista, mas olhando a fundo da verdade, é um emocionalismo positivo e salutar, porque tem a mudança de atitude, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento. Biblicamente, como seriam os passos do arrependimento bíblico? Está aqui, ó. Os passos que levam o homem ao arrependimento, uma vez operando Deus, são três. Reconhecimento do pecado. Senhor, reconheço que eu fiz isso, dá a listinha para Deus. E Deus, isso aí está arrependido, está me dando a lista toda. Não está ocultando nada. E demonstra, Senhor, estou arrasado, estou destruído, eu tenho entristecido o teu coração. Tristeza pelo pecado. Senhor, a partir de hoje eu não vou ser esse cara sem vergonha, não vou ser esse cara vacilão. Senhor, a partir de hoje eu abandono toda aquela vida porca que eu tenho levado até agora. Gente, isso é arrependimento. Primeiro, reconhecer, dar a listinha completa, sem deixar um item de fora. Segundo, demonstrar que está arrasado por tudo aquilo que fez de errado para com Deus. Terceiro, tomar aquela decisão de homem e de mulher, se afastar, abandonar o pecado. Eu tenho conhecido pessoas que têm mudado da água para o vinho. Pessoas, uma vida pregredida, podre no pecado. E a mudança é tão radical que você até olha, esse é ele? Mas peraí, eu passei 20 anos conhecendo esse camarada, agora esse camarada é esse aí? Peraí, alguma coisa está errada. E os mundanos ficam arrepiados, porque quando Deus faz a mudança, ele faz a mudança. Alô? Quem crê que Deus, quando muda, ele muda para valer a pessoa? Alô? Alguém crê nisso? Eu creio, gente. Se você não crê, ele faz a mudança assim, ó, da água para o vinho, uma virada enorme. Mas o arrependimento, ele não vem sozinho, não. Ele trabalha com esse elemento. Número 2. Qual é o elemento número 2? Alô? Alguém pode falar? O nomezinho é pequeno, mas tem uma grandeza esse elemento. Fé. Daqui a pouco você vai tomar o seu café. O Marco já está adiantando o processo. Mas fé. Arrependimento é dizer não ao pecado. Enquanto que a fé, como elemento da salvação, é dizer yes, sim a Deus. Este é o lado afirmativo da conversão. Então a conversão tem um lado afirmativo? Claro! Enquanto o arrependimento, aliás, que interessante, enfatiza os nossos pecados, a fé, ó, o que ela faz? Ela fixa os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A
fé, para melhor entender a fé salvadora, olha, existem 8 tipos de fé quando estudamos o tema fé na Bíblia. O tempo não nos permite. Quisera muito falar desses 8 tipos, mas só vamos poder enfatizar um desses 8 tipos, que é o mais importante, que é a fé salvadora. Vamos lá no livro de Judas, Epístola de Judas, pequenininho, antes do Apocalipse, versículo 3. Epístola de Judas. Se você não fez esta anotação, vale a pena fazê-la. Epístola, carta de Judas, versículo de número 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, lembre-se que Judas aqui está enfatizando a importância da salvação na vida dos cristãos. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a quê? A batalhardes. Você fazer isso aqui, ó. Isso aqui é batalha. Vocês batalham diariamente pela sobrevivência através do trabalho, vocês batalham em manter as vossas famílias na presença de Deus, vocês batalham, não é? Com muito sacrifício e com muito esforço para manterem de pé suas prioridades. Concordam com isso? E aqui Judas não é diferente, ele nos motiva, ele nos exorta, ele nos incentiva a batalhar diligentemente. Por quê? Em favor de quê? Pela fé. Olha só, pela fé. Faz um highlight aí. Essa fé ela foi entregue 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes? Uma única vez. Pela fé que uma vez por todas foi entregue. Alô? Faz um highlight aí. Esta fé só é entregue, só tem one time delivery. Uma entrega única. Parece a UPS, quando entrega aquela caixinha que é a única na sua casa. Não vai ter repetição, não. E ela não se extravia. Ela chega na porta da sua casa. E você tem que assinar. Não é? Com certeza você já deve ter passado essa experiência de receber encomenda que o UPS só entrega depois que você colocar aquela sua assinatura digital, que hoje eles colocam, né, geralmente os tablets para você colocar a sua assinatura. Então esta fé foi entregue a mim e a você uma única vez. Tanto que Judas deixa bem claro, ela é uma entrega só. Como é uma entrega única, então você tem que lutar por ela, tem que batalhar por ela. Se você não lutar para preservá-la, tchau. Por que tchau? Porque é a fé que o diabo luta diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias, 31 por mês, para arrancá-la de mim e de você. O diabo arrancando esta fé, acabou, tchau. Não tem sentido nenhum a vida cristã. Não temos como viver para Cristo, caminhar com Cristo e crer neste livro, porque perdemos a fé salvadora. Resumindo, gente, a fé grande, a fé forte, elas não são as mais importantes da nossa vida. A fé mais importante na vida de cada cristão chama-se fé salvadora. Anote em algum lugar. A fé mais importante que eu e você como cristãos temos é a fé salvadora. Você vai ouvir pregadores falando da fé grande, da fé gigante, da fé grão de mostarda, elas são importantes. Errado, a mais importante, porque é a única que a Bíblia nos ensina a batalhar diligentemente por ela. Você não vai ver nenhum escritor, e muito menos Jesus, falando batalha pela fé grande, batalha pela fé grão de mostarda, que é pequena. Batalha, não, você não vai ver nenhum escritor da Bíblia, nem Jesus, nem os demais apóstolos, falando para batalhar, senão Judas mencionando eu e você batalharmos pela fé salvadora. Perfeito. Para entender melhor a fé salvadora, necessário se faz lançarmos mãos das Escrituras, dado só ela ter a melhor definição de fé. Olha só as definições básicas da nossa fé salvadora. Preste atenção. A fé não é um mero assentimento intelectual, mas um relacionamento pessoal com Deus. Ela não está somente aqui dentro.
Ela, acima de tudo, está aqui para eu manter uma relação nesse sentido vertical com o próprio Deus. A fé não é uma emoção. Eu estou emocionado, estou cheio de fé. Calma. Não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra, mas uma convicção interior. E se gera no indivíduo. Alguém se lembra daqueles 3 jovens judeus, hebreus, lá na Babilônia, que eles foram obrigados a dobrar-se e adorarem a estátua do rei Nabucodonosor II? Alguém se lembra? Quem se lembra deles? Quem se lembra? Como eles se chamavam, gente? Eu tomei café agora há pouco, branqueou minha memória. Como é que se chamava aqueles meninos? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ô, irmão Caetano tá com um facão molado hoje, hein? A digníssima esposa deve ter ido lá no Home Depot comprar aquele facão do melhor. Você que é construtor sabe, né? Tem um facão que é caro no mundo. Eu fiquei até Precisando de ponto, ver. pastor. Hein? Estou precisando de ponto. Ele tá precisando, ele tá sabendo, ele tá igual a mulher samaritana, ele tá precisando da água. O meio-dia tá quente, então ele tá lá no posto de Sicar, buscando pela... Gente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Minha pergunta, eles adoraram, eles se inclinaram para adorar a estátua de Nabucodonosor II? Sim ou não? Não. Deu ruim. Não, deu ruim. Ih, deu ruim. O que aconteceu para eles? Eles foram condecorados, cada um deles ganharam uma medalhazinha. Ok, vocês não vão me adorar, tá aí, ó, uma medalhazinha para vocês. Exatamente o que aconteceu com eles. Não, foi parar na Não. fornalha. Foi para onde? Na fornalha. Na fornalha. Olha que obedecer a Deus muitas das vezes nos leva para a fornalha ou para as covas dos leões. Mas observem as palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá no texto do livro do profeta Daniel. Ó rei, não cabe a nós responder-te neste negócio, senão que temos uma consciência ao nosso Deus. O que é isso? Convicção. Você está vendo ali o perigo na tua frente. Você vai se arrebentar dentro de uma lógica humana, sim. Mas as tuas convicções são tão fortes em Cristo que você olha, eu sei que eu vou me dar mal, humanamente falando. Mas aqui dentro tem o quê? Convicção. Eu sei em quem tenho crido. Quem já teve uma experiência na sua vida de você olhar a grosso modo, humanamente dizendo, vou me arrebentar, não tem saída. Mas algo lá dentro de você começou a gritar dizendo, meu filho, minha filha, eu te dou convicção, você vai vencer esse momento. Quem já teve essa experiência? Você olha, vai para se arrebentar, é sério, gente. Eu passei uma recentemente, vocês sabem disso, não tenho vergonha de compartilhar. Eu pensava que eu ia ficar morando na calçada. Não tenho vergonha de dizer, gente, a coisa estava feia, eu não dei detalhes. Eu falei, vou cair na calçada. Nunca morei na calçada, agora parece. Até que minha esposa, de jeito maneira, Jeová não vai nos deixar cair na calçada de jeito nenhum. Ele nem... Mas conosco é assim, ele usa os 90 minutos, usa os 30 minutos da prorrogação e nos dá a vitória no 5º pênalti. E nós vimos isso mais uma vez, no 5º pênalti. E eu falei, Jesus, concordo, a gente não vai cair na calçada, pelo menos agora, e nem mais, nunca. E aí recebemos a vitória no 5º pênalti. Isso chama-se convicção. Então, convicção é gerada por esta fé salvadora. A fé não se dirige a um credo ou crença doutrinária, mas uma pessoa. Eu não posso ensinar fé para o William, mas eu posso motivar e inspirar fé. Então, alguém está me entendendo? Eu não posso ensinar fé para o Josevaldo, mas eu posso motivá-lo e inspirar fé nele. Eu não posso ensinar fé para o irmão Robert, mas eu posso fazer de tudo. Aqui, irmão Robert, faz isso, lê a palavra, ora, jejua, mas eu não posso ensinar ele a ter fé, mas eu posso dar os meios que ele vai se inspirar e se apropriar
de uma experiência pessoal. A fé é como as digitais, as nossas digitais. Quantos sinaizinhos vocês creem que tem em cada uma das nossas digitais? 4? 15? 30? Vamos lá. Alguém já leu alguma coisa sobre isso? É assustador, gente. Quando eu estive com um cientista da Universidade de Cambridge, né, um cientista em biologia nuclear há 35 anos, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, quando ele me falou isso e me provou no microscópio eletrônico, eu quase desmaiei e comecei a louvar a Deus. Isso aí é coisa tua, Senhor. Só Deus para fazer um negócio disso. Nenhum cientista consegue entender como aqui dentro cabe tanta informação. Alguém tem uma ideia de quantas impressões diferentes tem em cada um de nossos dedos? Ó, eu e você temos 10 dedos. O Lula não tem, né? Mas nós temos 10. Mas em cada digital tem um número X de desenhos, para você entender. Só em uma, sabe quantos tem em média? 1.725.000 impressões diferentes. Vou repetir. 1.725.000 detalhezinhos. Aos meus olhos, aos seus olhos, não enxergamos, porque são nano, são altamente pequenos, só detectados pelo microscópio eletrônico. Então, parta do princípio, 1.725.000, 1.725.000, 1.725.000, multiplica isso por 10. Nós temos mais de 17 milhões de impressões totalmente diferentes, ou seja, Deus nos fez únicos. Colocou um código único nas mãozinhas do nosso irmão Robert Dietz. Ninguém tem igual a dele. É só dele, gente. Isso é fantástico. Colocou na mão do irmão Marcos Tavares a identificação única dele. Cada um de nós temos um conjunto que é só nosso. Quem pode fazer isso? Quem poderia ter feito isso? Vamos lá, vamos ser sinceros. O acaso? Não. O Deus Todo-Poderoso. Isso é tremendo. Eu faço essa comparação com a fé. Quando nós desenvolvemos a nossa fé a partir da fé salvadora, nós vamos ter uma fé que ela não se parece com nenhuma de ninguém. A minha fé pode ter uma aparência da fé do irmão Caetano, mas do irmão Caetano é única. A minha é única, do Josevaldo é única, do Damião é única, porque a fé ela se torna um elemento individual e personalizado. Tremendo isso. A fé não é um ato isolado na vida, mas uma maneira de viver. Aí você entende porque alguns crentes aguentam o tranco da tribulação fácil, mas outros não aguentam. Primeiro ventinho de luta, dá 3 desmaios. Primeira tribulação, mas tem uns que têm uma resistência louca. Tá tudo bem, meu irmão? Tudo bem, pastor. Eu conheci um irmão chamado José da Mata. Já vamos entrar para o nosso recreio em seguida. Pensa no homem, tá tudo bem. Pior do que a sunamita. Em uma semana, ele perdeu a esposa, 2 filhos e a mãe. Mas ele não tinha sentimentos, como qualquer outro. Mas ele tinha uma fé, uma convicção. E ele não falava. Ele ia, Pai do Senhor, eu estou feliz com Jesus. Na mesma semana, perderam esses 3 entes queridos. Mas peraí, humanamente, o camarada devia estar arrasado? Deveria. Ele era um insensível? Não. Não era um insensível. Ele estava vivendo um tratamento de Deus no sobrenatural. Depois de 5 meses, ele deu testemunho na igreja. Irmãos, muita gente pensa que eu sou o super-homem na fé. Eu não sou. Eu sou a pessoa mais chorona da face da terra. Mas uma semana antes, Deus me deu uma experiência de fortaleza tão grande. E eu não entendi por quê. Quando eu perdi a minha esposa, meus 2 filhos, minha mãe, numa mesma semana, eu fui entender o porquê eu fui tão grandemente
fortalecido. A fé é um mistério. Por isso que nem todos conseguem encarar tribulações da mesma maneira. Exemplo, José Valdo tem um tipo de fé. E ele vai aguentar aquele baque que o Caetano não vai aguentar, que eu não vou aguentar. Alguém está me entendendo, gente? Isso vai muito do desenvolvimento desta fé e do nível de relacionamento que eu vou ter com o Senhor nosso Deus. A fé não é uma simples confissão, mas uma dedicação, entrega evidenciada pelas obras da fé na vida da pessoa. Isso já falamos, né? Que a fé sem obras é morta. A fé é a chave dourada que abre os portões do palácio da eternidade. A palavra crer resume em si tudo quanto um pecador pode e deve fazer para ser salvo. Somos salvos pela fé. As obras revelam a nossa qualidade de salvos que somos. Vamos entrar para o nosso intervalinho? Conversão, em seguida nós estaremos. Não perca o próximo episódio, ó, 7 minutinhos de descanso, tá? Agora é 9:01, voltamos às 9:08. Isso, 7 minutinhos, tá? Não desligue, não desconecte, você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, Soteriologia, Doutrina da Salvação. 9:08, voltamos. Quiser apagar o seu vídeo, apaga, mas não saia da conexão. 7 minutinhos, já voltamos. Não, eu nem disse que você não falou nada. Eu falei, pô, não vi nada que você falou. Tudo bem, mas você está nisso, não bem. Eu queria trazer. Eu mandei esse Thiago para ele fazer, porque ele estava na rua. Eu tinha que ser militar específico. Foi olhando, já foi. Tá. Pô, eu fiz.
Eu trouxe metila. Põe no gravador, tá? Eles não passaram, não, né? Não. Você comeu feijão na Europa? Eu não levei, não. Não, levei um pouquinho. Então, eu dou. Porque eu comecei a sentir essa dor madrugada. Pode ser. Sabe o que pode ser? Tomar, jantar 9h30 da noite. Dá tempo para Povo abençoado, terminou ou terminaram os 7 minutinhos. Gente, que velocidade custa passar 7 minutos. Nada comparado aos 15, né, no presencial. Vamos lá, voltando, por gentileza. Isso. 9h45 no horário britânico, britaniquês, estaremos fechando. Eu não sei aí, mas aqui está roncando uma trovoada, gente, abençoadora. E não sei aí na área de Tampa. Aqui está um ronquido violento. Meu Deus. Ela Glória a saiu Deus daqui que a e luz. foi para aí, pastor. Hein? A tempestade saiu daqui e foi para aí, foi para Orlando. Rapaz, mas está roncando com força. Espero que não acabe a luz. Aí, Jesus está tirando foto com força aqui. O flash está quase queimando. Meu Deus, ainda não me acostumei isso aqui na Flórida, né? A gente não via isso com tanta frequência em Massachusetts. Meu Deus, é um negócio estranho, né? Não me acostumei, né? 1 ano e pouco aqui, caramba, meu Deus. Mas amém. Vamos lá, Damian, já tá ligado, Damian? Eu acho que Damian se perdeu em algum lugar. Damian, alô? Ih, Damian se perdeu em algum lugar. Orsino, tá presente? Dormiu. Eu acho que os dois ficam No, no, empacados. estamos presentes, estamos presentes. Tá lá a mãozinha do Orsino. O Orsino é discreto demais, não adianta. O Orsino não quer aparecer, tá certo. Obrigado, Orsino, da minha presente. Só tá faltando um lá em cima na telinha que não tô conseguindo enxergar, né? É o 813. É o Marcos Tavares. Isso, irmão Marcos. Estamos esperando. Isso, irmão Marcos. Agora ficou bonito, irmão Marcos. Já estava bom, agora ficou melhor. Vamos lá, minha gente. Conversão. Vamos à conversão. Mas antes de entrarmos na conversão, né, vamos provar que nós somos convertidos. Como é que nós vamos provar agora que nós já fizemos os exercícios? Não, pastor, só podia pular essa parte. Não tem como pular essa parte, né, porque essa parte está ligada, né, com a nossa futura provinha. Então, não temos como pular essa parte. Vamos lá no finalzinho. Abra aí a sua apostila já para corrigirmos a primeira parte dos nossos exercícios, né? Porque como o nosso tempo online ele é um pouquinho resumido em comparação ao tempo que nós gastamos no presencial, então temos que ganhar realmente tempo, ganhar tempo. Vamos lá na página 11. Isso, vai lá na sua apostila, localiza a página de número 11.
chamados exercícios de base. Introdução. Todos pegaram? Todos localizaram? Isso. Estou aguardando aí que todos... Perfeito. Os irmãos que estão com o vídeo apagado, quero ter certeza que vocês já chegaram lá. Isso. Irmão Caetano, irmã Sarielice, Orsino, página 11. Vamos lá, vamos começar. Assinale com X as alternativas corretas. Quanto à natureza da salvação, aprendemos que... Qual dessas 4 assinalamos como a correta? De todas? Todas. Todas as alternativas são corretas. Se você ler com atenção cada uma das 3 anteriores, todas elas se encaixam quanto à natureza da salvação. Das seguintes, não é uma declaração verdadeira quanto à salvação. Olha que interessante. Dessas 4 aí, tem uma que não bate, tem uma que não se encaixa. Qual seria? A salvação abrange unicamente a alma do homem. Isso, essa declaração está incorreta, porque ao estudarmos, já começamos na aula passada, ela abrange todo o homem na sua totalidade, espírito, homem e corpo. Evaldo está ligado. Se você quer desligar o Evaldo, perca o seu tempo. Evaldo está ligadíssimo. E está com 3 cabos conectados, né? Espera que daqui a pouco ele vai soltar uma aí que você vai ficar torto de alegria, porque ele está conectado. Vamos lá. Então, a salvação abrange unicamente a alma do homem, essa está incorreta. Número 3. A salvação é uma obra, olha só, presta atenção, eu falei hoje mesmo. Ela é uma obra, qual dessas 4? Trindade divina. Isso, é sobre o Evaldo, gente. Olha, o Evaldo fica triste. Ele está sorrindo agora, mas se ele continuar sozinho, ele vai dar um ataque de depressão, de angústia, mas não me deixe sozinho, não, gente. Alguém participa comigo. Da Trindade divina, da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da nossa salvação. Número 2, assinale a coluna A de acordo com a coluna B. Então, eu desejo que o aluno que queira já me dê a ordem das letras, lá do lado esquerdo. Qual seria a ordem? D-A-C-B. Ó, D. irmão Robert não perdeu tempo, deu o tiro dele. D-A-C-B. Se você errou, corrija aí, ó. D-A-C-B. Essa é a ordem exata da coluna A. D-A-C-B de bola. Número 3, voltamos lá. Assinale com X as alternativas corretas. A obra sobrenatural e instantânea de Deus, que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador, se chama... Qual delas? Regeneração. Regeneração. Ainda vamos falar sobre esse elemento, mas já que nos antecipamos, regeneração. O direito, olha que interessante isso aqui, ó. O direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo baseia-se na Adoção? adoção. Perfeito. Perfeito. O processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente se chama Santificação? santificação. Santificação, né? É a justiça divina agora em mim e você, aplicado de forma direta e prática. 4, cuidado, aqui tem pegadinha no planeta. Marque para ser para certo e é para errado. Predestinação e fatalismo são a mesma coisa. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Predestinação é uma coisa, fatalismo é outra coisa. Vamos entrar isso em cheio na próxima aula. Vamos falar isso com toda a profundidade. Letra a seguinte: predestinação é o planejamento predeterminado de Deus, não do homem, tá? Por isso que eu estou enfatizando, de Deus, de suas próprias ações e não das ações dos homens. Certo ou errado? Certo. Certo. É Deus que trabalha com a predestinação e não o homem. O homem que vai fazer a escolha de abraçar aquilo que Deus predestinou ou não.
Interessante isso. A doutrina da predestinação mostra como Deus tem predeterminado a reação de cada homem aos seus atos. Certo ou errado? Certo. Errado? Errado. Vou ler de novo. A doutrina da predestinação mostra como Deus tem predeterminado a reação de cada homem. Vamos pensar juntos? Deus não predeterminou, um exemplo, o William a rejeitar o evangelho e o Evaldo a aceitar o evangelho, porque isso não tem cabimento, isso quebraria o livre-arbítrio. Deus colocou o livre-arbítrio nos anjos e no homem. Alguém está me entendendo? Então, Deus não predetermina as nossas reações. Não, jamais. Ele nos deixa em plena liberdade de escolha. Isso que martela pesado na cabeça dos presbiterianos. Eles não creem nisso. Eles não creem que Deus deu livre-arbítrio, tanto aos seres humanos como aos anjos. Isso aí é complicado. Mas na próxima aula, a gente vai dedicar todo o tempo estudando sobre a predestinação. Então, essa questão aqui é errada. A lei da gravidade é um exemplo da predestinação de Deus. Vamos lá. Isso é uma pegadinha. A lei da gravidade é uma predestinação de Deus. Certo ou errado? Silêncio no tribunal. Rapaz! Engasgaram. Certo. Certíssimo. Ó, isso aqui é a lei da gravidade. Ó, Deus não predestinou isso aqui, ó. Ó, tudo que está aqui, ó. Eu consigo fazer isso aqui flutuar. Ó, alguém está vendo? Isso aqui é um lencinho. Eu consigo fazer isso aqui flutuar naturalmente, normalmente? Sim ou não? Não. Normalmente, naturalmente, eu não consigo fazer isso flutuar. Tá? Os aviões, os foguetes saem da Terra por causa da segunda e a terceira lei da termodinâmica. Aí é um impulso exterior que faz com que a predestinação, chamada lei da gravidade, seja quebrada. Mas, naturalmente, ela existe. Foi algo que Deus predestinou. Ela existe. E não tem como negar a lei da gravidade. Então, essa letra é certíssimo. Se o homem se lançar em cima de um edifício e morrer porque Deus assim o predestinou, Deus olhou para o Damian, échate, del Empire State Building, e não vas a morir. Damian, jamais. Eu ficaria lá embaixo para te receber. Ó, vem, tá pesado, mas eu vou te segurar. Ele é pesadinho, gente, o rapaz. Aí são 2 mortos. 2 mortos, concordo contigo, né? Um morto por impacto e outro por esmagamento. Meu Deus! Nem Hollywood faz esses filmes. Certo ou errado? Errado. Errado. Deus não predestina ninguém para você se lançar de um prédio e morra. Não, Deus não. Essa é uma escolha sua. Quer pular de cima do Empire State Building em Nova York, é com você. Então, errado. A salvação predestinada por Deus é limitada a um pequeno grupo de escolhidos seus. Deus decidiu, diante dessa colocação, salvar o Evaldo, salvar o Robert, salvar a irmã Vanessa, mas decidiu deixar o Marco Aurélio para trás, o Damião para trás, o Caetano para trás. Tá certo ou é errada essa declaração? Errado. Totalmente. Deus não tem um grupinho dos que vão para o céu e ele separou outro grupinho que vai mandar para o inferno. Então é errado. Então isso não funciona. Embora, repito, e a gente vai ocupar isso na próxima aula, os presbiterianos, os metodistas e alguns batistas são a favor de crer que Deus destinou um grupo para o céu e outro grupo para o inferno. E não é assim. Virando a página. Vamos lá, virando a página. Eita! Temos 16. Bloco 1, vamos lá, bloco 1. Não vai sublinhar a resposta correta? Pulou uma sessão? E a questão 5? A questão 5, obrigado. Sublinha a resposta correta. Aí temos 2 alternativas. Agostinho Calvino foi o primeiro erudito a ensinar que uma pessoa salva jamais perderia a salvação. Qual é que nós assinalamos? Agostinho. Hã? Agostinho. Não, Calvino. Agostinho, bem o contrário.
O Agostinho defendia abertamente o livre-arbítrio, mas o primeiro erudito a ensinar que a pessoa, uma vez salva, jamais perderia a salvação foi Calvino. A palavra ser referente à salvação na Bíblia mostra-nos que a salvação é condicional ou incondicional? Condicional. Condicional, porque ser sempre vai implicar em condição. Aquele, pois, que pensa estar de pé, qual dessas duas frases é a correta para fechar o versículo? Permaneça firme na fé. Não, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar fé, veja que não caia. Dois colaboradores de Paulo que naufragaram na fé foram Himeneu e o outro, aí temos dois, Onésimo e Alexandre. Qual seria o próximo que naufragou na fé? Alexandre. Alexandre, também conhecido como Alexandre o Latoeiro. Perfeito. Então as respostas: Calvino, condicional, veja que não caia, e Alexandre. Perfeito? Virando a página, virando a página. Vamos até a número 16. Segundo o teólogo Champlin, o termo grego soteria e suas formas possuem que ideia? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Silêncio no tribunal. Letra D. Letra D. Letra C. C. Errou. A palavra soteria originalmente fala de cura, redenção, resgate. No sentido espiritual, o que quer dizer? É a garantia de vida eterna comprovada nessa vida por bênçãos, curas e poder? É a aplicação da obra de Cristo em todos os homens e aquilo que experimenta todo que ouve a palavra e confessa seus pecados? É a aplicação da obra de Cristo na vida daquele que crê? Isso aqui dá para a gente pensar bastante, não é verdade? Mas tem uma frase aí, em uma dessas quatro, que fecha tudo. Ela fecha com um texto que está na carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Elas são muito parecidas. Essas quatro são muito parecidas. Então, leia com atenção, porque tem 3 erradas e uma certa. A correta é a... É a D. D? É a aplicação da obra de Cristo. O que Cristo fez? Na cruz do Calvário, ele expiou, ele recebeu a transferência. Isso que quer dizer expiação. Todos os nossos pecados foram transferidos para o Senhor Jesus. Alguém está me acompanhando? Jesus recebeu toda a nossa carga. No momento que ele recebe a nossa carga, ele é a única pessoa no universo capaz de limpar os nossos pecados, porque ele sempre foi santo, não é? E aí decidiu aplicar o que é a sua obra na nossa vida, a partir do momento que cremos. A letra A, com todo respeito, parece ser a correta, mas olha o que diz aqui. Vamos ler a letra A? É a garantia de vida eterna, a vida que nunca vai se acabar, concordam? Mas olha o que diz em seguida. Comprovada nesta vida, estão percebendo? Por bênçãos, cura e poder. Alguém está percebendo aqui o erro? A vida eterna ela não pode ser limitada a esta vida. Ela é acima desta vida, é além desta vida. Alguém está me entendendo ou não? Então nós temos que ler com muito cuidado a frase, porque ela tem uma pegadinha no meio, ou no fim, ou no início. E o que mata essa frase é comprovada nesta vida. Mas ela não se limita a esta vida, ela vai mais além desta vida. Por isso que a letra A não caberia para essa resposta. Questão 3. O que é o pecado hereditário? Isso aqui dá uma polêmica. É algo mais ou menos aquilo que alguns ensinam aí como chamado maldição de família. Existe maldição de família? Biblicamente falando, não. Pecado hereditário, sim.
mas maldição de família não. Me permita rapidamente falar? Exemplo, é só um exemplo. Digamos que o Damião tivesse 6 gerações atrás dele de pessoas alcoólicas. É um exemplo. Então, fatalmente, o Damião seria o próximo na lista? Não, porque ele conheceu a Jesus. E conhecendo a Jesus, interrompe esta suposta hereditariedade ou maldição de família. Mas se ele não tivesse conhecido ao Senhor Jesus, poderia sim. Por isso que é muito estranho hoje nós ouvirmos pregadores ministrando a libertação de maldições hereditárias. Porque quem está em Cristo... Alô, alguém se lembra desse texto? Quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. Então, isso é inconcebível. Se eu tive 8 descendentes no passado que foram alcoólicos ou drogados, sendo eu nova criatura, parou em mim, acabou, não vai continuar. Claro, se eu não tive uma experiência com Cristo, eu não sou ainda nova criatura. Então, qual é a tendência? De eu ser um alcoólatra, de eu ser um drogado, mas cheguei eu ter uma experiência com Cristo, fica tranquilo, não tem essa de fazer exorcismo na minha vida, porque eu tenho um passado de antecedentes, de antecessores que tiveram uma vida toda desregrada. Então, a maldição de família, biblicamente, não existe. Agora, a herança, o pecado hereditário, sim, existe. Então, vamos lá. Qual é a resposta correta para a questão 3? B de bola. E de bola, ei! Deixa Deus usar vocês, abre a boquinha. Bad bola. Natureza adâmica presente em todo ser humano. Não tem como a gente escapar da natureza adâmica. Todos nós temos a natureza de Adão. Estamos inclinados, propensos a errar, consciente ou inconscientemente. 4. Conforme o ensino geral da Bíblia, a quem que recebe a salvação de Cristo? Cuidado, essa aqui também dá problema, olha só. Todos, pois Cristo morreu para salvar a todos os homens. Apenas aqueles que já escolheu, os demais já estão condenados. Não todos, somente aqueles que o aceitarem como Salvador e Senhor. A igreja e ninguém mais. Leiam com atenção, isso aqui dá problema. Dessas 4, tem 2 muito parecidas. Muito parecidas. Estão percebendo? Sim. Quem está percebendo? Hã? C. Não todos. Eu posso pregar a 1.000 pessoas, mas as 1.000 têm garantia de receberem a Jesus como Senhor e Salvador? Não. Eu posso pregar 10.000 a 20.000, mas nem todos vão aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então, a letra C, não todos. Porque vai entrar a questão do livre-arbítrio. 4C. 5. Quais os 3 acontecimentos na vida do homem que contam a história da salvação? Ah, isso é fácil. Essa é fácil. Se você errar, eu vou te dar um peteleco no seu joelho. Essa é fácil demais, gente. Vamos lá. E estão pensando. Falamos disso agora no início da aula. Repita, por favor, irmã Vanessa está um pouco tímida hoje. Ela não está tímida. Vamos lá, irmã Vanessa. Repita aí com a sua voz de trovão. Letra C. Letra A. Ô, Evaldo, grita mais forte, Evaldo. Letra A, irmãos. Nós falamos hoje, é um processo cronológico. No passado fomos justificados, hoje estamos sendo santificados. Procure não se esquecer disso, isso é muito importante. E no futuro seremos glorificados. Então, esses são os 3 acontecimentos nas nossas vidas que contam a história da nossa própria salvação. Ó, fui justificado, procura não esquecer. Sou santificado e serei glorificado. A letra C são as consequências. Anote aí, em algum lugar. A letra C são as consequências desses 3 acontecimentos. Quando eu fui justificado no passado, sou hoje santificado e serei amanhã glorificado,
eu levo como consequência o perdão dos meus pecados, não é? A revelação da presença de Deus na minha vida e o fruto do Espírito. Ou então o perdão, a reconciliação. O resto é tudo consequência. E a letra C parece ser, né? Mas não. Perdão, reconciliação e justificação. Justificação não pode ser uma consequência. A justificação é um acontecimento. Procure nunca se esquecer disso. Número 5, então, letra A. Número 6. Analisando os aspectos teológicos da salvação, que ainda não passamos, né, a avançar, né, porque são 7 que temos que estudá-los ainda. Qual o significado da justificação? Vamos lá. Significado da justificação. Alguém sem dúvida? Aqui é difícil. Qual seria aí? Essa aqui é difícil. Definitivamente essa aqui é difícil mesmo. C. C. É interessante isso aqui, né? Vamos analisar as demais rapidamente? Olha. Deus declara o homem justificado, mas não o torna justo. Errado. O homem que era antes pecador, agora não é mais. Na justificação, continuamos sendo pecadores. Não deixamos de ser pecadores. Mas olha C. Deus transforma o pecador arrependido em um homem justo. O que quer dizer isso? Um homem que não peca conscientemente. E a letra D não encaixa, porque, havendo sido justificado dos pecados, a salvação do homem é garantida. Não, a salvação não é garantida mediante a justificação. Ela é a porta de entrada que ajuda a manter a nossa salvação. Mas a garantia da nossa salvação está o quê? Na perseverança. O que perseverar até o fim será o quê? Será o quê? Salvo. Então vai depender do nosso batalhar, do nosso trabalho. Então, o número 6 é a letra C. Número 7. Sendo a salvação um ato de reconciliação, o que é justificação do homem nesse processo? Lê com atenção. Aqui tem uma que está na cara. É a absolvição do pecador que reconhece sua culpa e se mostra arrependido? É o primeiro passo para que o homem tenha confiança no favor divino? É a obra restauradora de Deus que muda a natureza humana? É restaurar a condição original, garantindo ao arrependido todos os direitos de filho? Qual dessas 4? Tem 2 que são parecidas demais. 2 que são muito parecidas. Vai ali, ó, e fala pra mim. Letra D. C. É a letra C. Evaldo, eu estou percebendo que Evaldo vai ser o nosso suplente das aulas de teologia. Estou sentindo, vou ter que falar isso com o pastor Maurício. Só que é um suplente? Evaldo. Está sendo preparado naturalmente. Hein? Na falta do pastor Luiz. Não. Fui chamado para ficar na Sério, porta. sério, gente, já estou pensando nisso já há 2 meses. Evaldo, Evaldo, O meu chamado é ficar na porta. Ai, faz isso não, Evaldo. A tua humildade está me fazendo tremer aqui, ó. Não é só o trovão que está tremendo aqui. O meu tá lá. É a tua humildade que está me fazendo Deixa agora lugar para os tremer. outros, rapaz, na porta. Não. Evaldo está demonstrando aí uma tremenda... Todos vocês são capacitados, Não. graças a É o Deus. Damião. Essa tarefa é para o Damião. Damião seria o segundo suplente. Por que não? Vamos lá. E o Rodrigo, né? Então temos aí 3 suplentes. Vamos lá. É a obra restauradora de Deus que muda a natureza humana. Éramos desobedientes, éramos rebeldes, não é verdade? Mas o poder da salvação em nós, pela reconciliação em Cristo Jesus, Deus restaura a nossa natureza humana. A absolvição do pecado que reconhece sua culpa e se mostra arrependido não é. Seria o arrependimento? É o primeiro passo para que o homem tenha confiança no favor divino? Não é? É a obra restauradora de Deus que muda a natureza humana 100%. É restaurar a condição original garantida ao arrependido todos os direitos de filho? Não. Os direitos de filho estão ligados com o quê? Já falamos lá atrás.
ganhar os direitos de filho de Deus é baseado em que elemento da nossa salvação? Já falamos alguma coisinha lá atrás, bem rápido. Alguém se lembra? Não? Adoção. Adoção. Nós vamos estudar ainda um pouquinho mais detalhadamente. Número 8. Como pode o pecador arrependido receber a salvação? A justificação, desculpe. Como pode o pecador arrependido receber a justificação? Cuidado, essas 4 aqui são parecidas demais, mas tem uma aí que se destaca. Lê com atenção, as 4 são muito parecidas, Letra A. mas tem uma que faz a diferença completa em todas as demais 3. A letra D, Não, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então é a A. é a pela infinita graça de Deus. Não entra nenhum mérito, não entra nenhuma obra nossa. Ficamos de fora em qualquer atitude pessoal. É a graça, é o favor imerecido, é o presente de Deus. Mesmo para você ter fé, você tem que ter a graça. Ninguém tem fé em Cristo se não tiver primeiro a sua graça. Ninguém consegue viver uma vida digna de um homem arrependido se primeiro não vier a graça. A graça é a capacitação sobrenatural que Deus dá a mim e a você para termos fé, para vivermos uma vida digna e aceitarmos o precioso sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Procure nunca se esquecer disso. A graça é a capacitação sobrenatural de Deus em nós. Número 9. Qual é o aspecto positivo da justificação e o que acontece nele? Falamos agorinha, pouco, coisa de 5 minutos. Ah, não é possível que você não vai acertar essa. Falei agora, 5 minutos. Essa 9 é muito parecida também, todas são parecidas. Mas tem uma que eu acabei de falar, 5 minutos. Letra C? Não. Não? Tá. Está ligado à justificação. Justificação. Isso. Qual o aspecto positivo da justificação? E o que acontece nele é a remissão, letra A. Nela, o preço pelos pecados do pecador são transferidos para Cristo. Não pode ser A, B, o perdão, porque o pecador tem a sua salvação garantida? E se ele não se arrepender dos seus futuros pecados? Ele vai ter? Não. A letra C é adoção. Não, a adoção é um processo. Então não pode ser adoção. Não é nela mudança interior, e sim mudança de posição diante de Deus. A mudança de posição é correta. Nós saímos de estranhos para filhos de Deus. Mas tem uma mudança interior. Se eu não tenho mudança interior, como é que eu vou ser chamado filho de Deus? É a doação. Se é uma entrega total, o homem não pode chegar diante de Deus. Não se trata de doação. Então, é a letra A. 10. Qual das opções abaixo melhor define a redenção? Cuidado, essas aqui são parecidas demais também. São parecidas demais. São parecidas demais. Demais. Letra A. Não. Errou. Vamos lá. Letra D? Letra B. Ato de redimir o pecador é garantido a todos os homens. Na verdade, vamos lá, vamos trabalhar com 2 possibilidades, porque as 4 são parecidas demais. Vamos analisar rapidamente, olha só. Deus liberta o pecador da escravidão da lei, pagando o preço exigido para resgatá-lo. Está ligado, de uma certa forma, com a redenção. Ato de redimir o pecador é garantido a todos os homens. Está correto. Mas a B e a C são as que mais se encaixam. Então aqui é a única questão que temos 2 alternativas, 2 respostas. O normal é cada questão ter uma, mas a única aqui desse bloco 1, é o número 10. A número 10 pode ser tanto a B como a C.
A C também, comprar do mercado aqueles que são escravos. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a redenção. Então aqui se encaixaria tanto a B como a C, ok? Se aparecer na prova, você pode colocar uma das duas, ou a B ou a C. Não tem errada. Porque as duas definem melhor a redenção. Número 11. Por que o pecador precisa ser redimido? Aqui só tem uma. Aqui só tem uma. Porque é meio mais fácil e rápido de reconciliar-se o homem com Deus? Porque o homem tornou-se escravo de Satanás e é preciso pagar o preço exigido por Deus para que ele possa reconhecer a bondade de Deus e então servir ao Senhor, porque o diabo, seu dono, só o liberta mediante pagamento feito por um parente? Aqui tem uma que define bem a situação da necessidade da redenção. Aqui estamos falando da necessidade da redenção. Qual dessas 4 melhor definem? C. B. 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 Porque o homem tornou-se escravo. Estão se lembrando da anterior, B e C? Escravo de Satanás. E é preciso pagar o preço exigido por Deus. E qual é o preço exigido por Deus? Quem sabe? O preço exigido por Deus. Sangue. Hã? Sangue do Cordeiro. Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, número 11, letra B. Creio que a gente vai ter que fechar essas questões hoje e continuamos então na próxima aula. Número 12. Resumidamente, como podemos definir a reconciliação entre o homem e Deus? É fácil. Só você olhar com muita atenção. Resumidamente, como podemos definir a reconciliação entre o homem e Deus? Quando você aprende a entender a palavra reconciliação, aqui vai ser fácil. Exemplo, eu estava brigado com o Caetano, exemplo. E aí decidimos nos reconciliar. O que significa isso? Passei 10 anos brigado com o Caetano. Aí o Espírito Santo fala comigo, não, vai lá, procura o Caetano, você pisou na bola, pede perdão a ele, reconcilia-te com ele. Aí vou lá, falo, irmão, pisei na bola, deixei você triste, magoei. A gente se abraça, chora igual a criança. Aí voltemos a ter comunhão. Define em poucas palavras, o que é reconciliação? Captei a vossa mensagem. Cadê a concordância? Na letra B. Lá. Parece que eu estava brigado com o Caetano, ele entendeu, ele pegou o negócio. O Damião foi o instrumento usado por Deus, captou a mensagem e jogou a bola para o Caetano. Concordância. Entenderam? Se eu estava brigado com o Caetano, o meu relacionamento com ele estava o quê? Frio, distante, afastado, concordam? No momento que eu decido tomar a iniciativa da reconciliação, eu confesso o meu pecado, pisei na bola, magoei, entristeci a ele, aí ele passa a concordar comigo, tá certo? O senhor errou, o senhor pisou na bola, mas vou voltar a ter a mesma comunhão que tínhamos antes. Então, o que é? Concordância de pessoas removendo totalmente aquilo que as separaram. Então, 12, letra D. 13. É a comunicação da vida à alma seguida de completa mudança. É o giro, é a mudança de atitude. Qual é o resultado disso aqui na número 13? Santificação. Não. Ela é o segundo fato. Na verdade, ela é o terceiro fato que acontece. Regeneração. Tem uma ordem. Qual é? Regeneração. Regeneração. Primeiro arrependimento. Segundo, primeiro arrependimento. Segundo é a fé. Terceiro é a regeneração. Quarto é a justificação. Aí quinto vem a santificação. Tem uma ordem que a gente vai entender isso melhor na próxima aula. Então, número 13, letra B, regeneração. 14, qual das opções abaixo é relevante para santificação? O Espírito Santo hoje está nos ajudando na santificação, mas qual dessas 4 implica o trabalho da santificação nas nossas vidas? A disciplina, pastor? Disciplina, claro. A coragem não entra. Ninguém corajoso vai ser santificado. Pelas obras, ninguém é santificado. Pela generosidade, muito menos. Agora, no momento que eu sou disciplinado, organizado, me submeto
as ordens da Escritura Sagrada, eu estou o quê? Me disciplinando. Então, número 14C, disciplina. Estamos terminando, nosso tempo já estourou. Número 15, quem que experimentará a glorificação? Vamos lá. É o último estágio. Em que Aí tem duas muito parecidas. Muito. justificação. Não. E a Letra C? Quem? Hein? C? Não. Não. Então a D. D. É a redenção final, total e preparatório para o estado último, e apenas para o cristão. Perceberam como são parecidas essas declarações? Quem está percebendo que essas declarações são super parecidas, mas elas têm certas diferenciações? É a letra D, porque olha a letra A, é a posse da vida eterna e será experimentada por todos os salvos. Mas a vida eterna já está hoje. Eu e você já tomamos posse. Alô? Hoje já temos a vida eterna. O detalhe é que nós temos que suar para preservá-la. Concordam? Sim ou não? Eu já tenho, vocês têm a vida eterna, mas eu posso perdê-la no momento que eu deixe de ser perseverante. A letra B não encaixa porque é a condição única daquele que possui a glória, ou seja, Deus. Não encaixa, porque nós temos hoje naturalmente a glória de Deus. Letra C, o último estágio do homem, apenas a igreja do arrebatamento vai experimentar. Não procede, porque não é a igreja do arrebatamento. Lembre-se que no meio da tribulação vai ter um grupão que vai ser salvo, que a Bíblia chama deles de mártires da tribulação. E os mártires da tribulação que não vão aceitar a marca da besta, que vão morrer em prol de Jesus na tribulação, eles vão ressuscitar antes do governo de 1000 anos de Jesus Cristo. Alguém se lembra disso ou não? Alguém se lembra? Que vai ter um grupão de gente que vai ser martirizada na tribulação, mas vai ressuscitar. E vai ter a glória de Deus. Ressuscitarão em corpo glorificado. Então, é a letra D que melhor se encaixa. É a redenção final. 16. Aqui é interessante. Aqui é super interessante. Interessantíssimo. Qual a ordem mais adequada para listarmos os aspectos teológicos da salvação? Rapaz, isso aqui parece joguinho de dominó. Letra C? Já vou dar uma dica. Tem duas aí super parecidas. Super. Tu só tem uma que acerta. É a C? Não. B. Vamos lá. É a B. O professor Evaldo falou é a B. Ó, a A não pode. A A não funciona. Por quê? Olha só. Olha a ordem. Redenção. Justificados. Redenção? Não ainda. Primeiro a reconciliação. Depois a redenção. Santificação. Regeneração. Ué, ela está lá no fundo e termina com a glorificação. A gente vai entender isso na próxima aula, quando a gente estudar os demais elementos. Então, a 16 é a letra B. Para terminar, porque já estouramos 5 minutos no nosso horário, para terminar, vamos recapitular. Questão 1, letra C. Questão 2, letra D. Questão 3, letra B. 4C. 5A. 6C. 7C. 8A. 9A. A 10 temos duas, B e C. Ou pode ser a B, ou pode ser a C, ou as duas ao mesmo tempo. Pode marcar então as duas, B e C. A 10, B e C. A 11, B. A 12, D de dado. 13, B de bola. 14, C de casa. 15, D de dado. 16, B de bola. Tudo conferido? Tudo conferido? Conferido. Próxima aula, por favor, vocês vão fazer também o bloco 2. Próxima aula. 16 questõezinhas. Redobrada atenção.
Esse bloco 2 está mais interessante. Vocês vão chegar em questões que parece que todas estão certas, todas, e são várias. São mais de 5. Quando você lê, vai ter a nítida impressão que todas elas estão certas. E já adianto, no bloco 2 só tem uma correta para cada questão, não tem duas, como foi no número 10, o B e o C, tá bom? Então, redobrada atenção, interessantíssimo, tá? E na próxima aula, então, a gente continua a estudar sobre os elementos da nossa salvação, tá? Nós hoje fechamos o arrependimento, fechamos a fé, então, a partir da próxima aula, a gente vai falar sobre a conversão, justificação, regeneração, adoção e santificação. Eu já vou dar o pontapé inicial para falar sobre a predestinação, que a gente vai começar na próxima aula e fechar na quarta e penúltima aula. Perguntas, dúvidas? Tudo certinho? Tudo certinho? Isso, maravilha. Só Damião vai ficar no finalzinho para fazer a provinha conosco. Os demais irmãos que não fizeram ainda a segunda chamada, vamos deixar então para a próxima semana, tá? Por gentileza, não pode passar da próxima semana. Os irmãos que precisam fazer a prova, a segunda prova, a mesma, para levantar a nota, nós durante a próxima semana vamos estar se comunicando por telefone ou por WhatsApp para nós marcarmos. No momento que marcarmos, vamos jogar 30 dias à frente. Nós temos 3 ou 4 irmãos que querem fazer para levantar a nota. Sim, Josevaldo? Pastor, eu tenho uma dúvida na questão 5 do primeiro exercício. Na Questão página 5, vamos lá. Questão 5 do primeiro exercício. Que fala de Agostinho ou Calvino. Sim. Na página 8 da apostila, fala na questão, é possível perder a salvação? Página 8, no final. Certo. No século V depois de Cristo, Agostinho ensinou que o crente nunca poderia perder a salvação. Uma vez salvo, permaneceria salvo para toda a vida, independente das suas ações ou atitudes. Ele lançou como uma suposição, mas Calvino lança como uma afirmação. Então, olhando por esse lado, faz sentido, como Agostinho fosse o primeiro, mas ele foi o primeiro a lançar uma suposição. Ao contrário, Calvino faz uma afirmação, que é bem mais complicado, né? Eu supor algo, concorda comigo? E eu afirmar algo. Então, no caso de Agostinho, ele não foi o primeiro a fazer a afirmação. Nesse caso da nossa questão aí, é o primeiro que fez a abordagem como afirmativa, ou seja, e acabou. Mas Agostinho trabalhou com uma suposição. Tanto que quando estudamos a biografia de Agostinho, no final, ele admite as minhas suposições, dentre elas a questão de que se perde ou não a salvação, foram infundadas. A própria biografia de Agostinho aponta, né, essas últimas palavras meses antes dele falecer. Mas muito boa abordagem do Josevaldo. Só por causa dessa abordagem, Josevaldo, leva para casa 30, tá bom? Leva para casa 30. Olha lá. Eu sabia que ele ia sorrir, né? Eu acho que Josevaldo e Evaldo são irmãos. Não em Cristo, mas não de sangue, né? Valdo, né? Dizem que todos os Valdos têm um microchip a mais, né? Eu tô acreditando nessa possibilidade, né? Pena que eu não nasci como Erivaldo, né? De repente eu poderia ter um pouquinho do tipo dos dois. Você não vai acreditar, Tá eu ia bom, fazer a mesma Josevaldo? pergunta. Hã? Eu ia fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta. Oh, mas o Josevaldo se adiantou e levou mais 30. Tá bom? Se o Evaldo ficar levando ponto para casa, vai ficar um negócio complicado. Mas também, vai chegar a hora. Gente, terminamos por hoje. Passamos 10 minutos do horário. Deus falou alguma coisa ao seu coração nesta noite? Deus falou alguma coisa? Deus nos falou, né, através dessa matéria? E está falando, né? Porque é uma matéria que vai mexer muito forte com a nossa cabeça e com o nosso coração. Vamos convidar nosso irmão Evaldo, né, nosso futuro suplente, vai estar
abrindo o áudio, né, já está com o áudio aberto, estará nos agradecendo a Deus pela aula de hoje. Quero agradecer, irmão Marcos, pelo seu esforço, Marcos Tavares, Evaldo, obrigado de coração, Josevaldo, né? Eu ainda vou mudar meu nome para Erivaldo, né? Aí vou entrar nessa trindade, né? Evaldo e Josevaldo, né? Meu pai, né, descobri, né? Ele queria me chamar de Erivaldo, mas aí meu avô, não, vai se chamar Luiz Prestes Macena Filho. Porque meu pai tinha um admirador chamado Erivaldo, então eu seria... Deixa quieto, gente, eu conheci Evaldo e Josevaldo também na história. Obrigado, irmã Vanessa, obrigado, Marcos Aurélio, né, imperador romano. Obrigado, William, Deus abençoe, irmão Caetano, Sarielice, eita, não é Sarielice não, é Sarielice. Damian, Deus te bendiga, segura aí, Damian, não sai fora não. Orsino, obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado a todos de todo o meu coração. Evaldo, nos agradecendo ao Senhor pela aula de hoje. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa aula, por este tempo, Senhor, que estivemos aqui reunidos para aprender mais de Ti, como também a Sua obra. Continue conosco, Senhor, no decorrer dessa semana, que possamos também, Senhor, ter mais experiência contigo. Continue, Senhor, abençoando cada um presente, que esse trabalho, Senhor, possa crescer mais, que mais pessoas possam, Senhor, se unir a nós para estudar Tua palavra, que está sendo uma bênção para cada um de nós, como também para a nossa igreja. Assim, Senhor, nós te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para terminar, obrigado a você que fez já o pagamento da sua mensalidade. Se por algum acidente alguém esqueceu, lembre-se que estamos aqui à disposição para receber o seu pagamento do mês de julho, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe. Nosso lema para terminar, Damian, não vai embora, por favor. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Próxima aula, dia 27, estaremos aqui coladinhos, e os que não fizeram a prova, então já se preparem, né? Irmão Robert, Orsino e os demais outros farão então no final da próxima aula. Só da minha que fica. Muito obrigado. Deus os abençoe. Estamos aqui segurando agora o Damian. Isso, Deus abençoe a todos.